E boa noite, boa madrugada. Eu vim aqui falar sobre o que as pessoas gostam de ouvir versus o que as pessoas precisam ouvir. Então, começando na amizade. Eu vejo que as pessoas na amizade, quando você tem um amigo, você espera que ele te apoie em tudo, que ele ouça tudo que você tem para dizer e que ele te apoie em tudo. E isso não é amigo. Isso é um admirador. Se ele te apoiar em tudo, se ele concordar com tudo que você fala, isso não é amizade. Isso é ser uma pessoa que te admira, mas não um amigo. O amigo, ele vai virar para você e vai falar o que você precisa ouvir. E foi assim que eu aprendi. Eu aprendi com muitas coisas na vida, muitas experiências boas e ruins que me fizeram ser uma pessoa sincera. Eu sou uma pessoa sincera. E depois que eu me tornei cristã, eu aprendi mais ainda com Jesus sobre a amizade, sobre sinceridade e sobre aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero ouvir. E quando eu vou falar, eu falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, mesmo que elas sejam minhas amigas, meus familiares. Então, assim, na palavra de Deus eu aprendi o quê? Por exemplo, Jesus, em várias passagens de Jesus. Uma delas, a passagem de Jairo, quando Jairo está desesperado que a filha dele está morrendo. E quando ele chega perto de Jesus e ele pede socorro, ele esperava que Jesus virasse para ele e falasse o quê? Claro, largasse todo mundo, tudo e saísse correndo para socorrer a filha dele. Era isso que Jairo queria ouvir de Jesus. Vamos lá, eu vou fazer alguma coisa, não vai acontecer nada com sua filha. Era isso que eu acho que Jairo queria ouvir. Mas ele não ouviu isso. Ele ouviu Jesus, né? Ele, na verdade, Jesus foi, fez o que tinha que fazer por ele, porém Jesus ainda parou na metade do caminho. Quando a mulher tocou nele, foi curada. Então, assim, não foi da forma que Jairo quis. Jairo conseguiu aquilo que ele queria com Jesus, mas não foi exatamente da forma que ele esperava, que Jesus saísse correndo. Maria, né? Também, quando Lázaro morreu, que Jesus foi comunicado que Lázaro morreu. E depois de 4 dias, Jesus foi lá. Era isso que as pessoas esperavam de Jesus? Que 4 dias depois Jesus chegasse lá? Não. Quando foi chegar, mandaram o recado para Jesus, por favor, venha, porque Lázaro está morrendo, as pessoas esperavam que Jesus saísse correndo da onde ele estava para socorrer Lázaro. E não foi assim. E teve uma outra passagem também. Teve uma pessoa que virou para Jesus e falou: Eu faço de tudo. Eu dou esmolas pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. O que eu preciso fazer mais para conquistar o reino dos céus? Eu acho que esse cara esperava que Jesus virasse para ele e falasse assim: Você não precisa fazer mais nada, meu bem, você já faz tudo, o seu lugar já está bem garantido lá no céu. Você é perfeito. É isso que ele esperava de Jesus. Mas Jesus virou para ele e falou bem assim: Vende tudo que tens e dá aos pobres e siga-me. Jesus virou para ele e falou o que ele precisava ouvir. Para finalizar, eu aprendi com Jesus na passagem da mulher adúltera, quando eles jogam a mulher na frente de Jesus e esperam o julgamento. O que todos estavam esperando ali era o julgamento de Jesus. Ela é adúltera, apedrejam ela. Jesus, além de não ter falado o que todos esperavam, ainda apontou o erro de todo mundo. Virou e falou: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então ele, além de não falar o que as pessoas queriam ouvir naquele momento, que era o julgamento daquela mulher, a condenação dela, Jesus virou e falou: quem não tem pecado. Ele ainda apontou a consciência, botou todo mundo para botar a mão na consciência, para poder pensar: eu tenho pecado, eu estou julgando alguém, mas eu tenho pecado. Então, eu aprendi com Jesus que ele não falava o que as pessoas queriam ouvir. E diversas outras passagens. Ele falava o que as pessoas precisavam ouvir. E foi por isso
que ele foi crucificado, porque ele veio mostrar para as pessoas o que elas precisavam ser, o que a gente precisa ser e não o que a gente quer ser para conquistar o reino dos céus. Então eu aprendi com o meu Deus que se eu quero passar para frente algo de bom, se eu quero bem para a vida de alguém, eu vou virar para ela e vou falar o que eu acho que é verdadeiro. Então, se alguém virar para mim e falar, Janine, você acha que isso vai dar certo? E se eu, com a experiência de vida que eu tenho, mais várias outras pessoas, até de mais idade do que eu, viram para mim e falam, isso não vai dar certo. E a pessoa pergunta para mim, isso vai dar certo? Eu vou virar e vou falar o quê? Ah, vai dar certo. Eu vou ser hipócrita comigo mesma e muito mais hipócrita e falsa com essa pessoa. Então eu aprendi que eu não tenho que falar para as pessoas o que elas querem ouvir. Eu tenho que falar para as pessoas o que elas precisam ouvir. Se Deus coloca no meu coração que eu vou passar para essa pessoa o que ela precisa ouvir, eu vou falar o que ela precisa ouvir. Desse jeito, eu tenho a consciência tranquila de que eu estou sendo amiga. Assim como Jesus virou para mim e falou, você não é mais a minha serva, você é minha amiga, eu sou filha de Deus, eu sou cordeira de Cristo. Mas Ele tem que ser a minha referência para que isso aconteça. Para me conquistar o meu lugar aos céus, eu preciso buscar ser o máximo possível de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, se você perguntar para mim, vai dar certo? Se você perguntar para mim o que você acha disso, eu vou falar o que eu realmente acho disso. Eu já tive uma amiga, amiga que viu eu cometendo um erro e virou para mim e falou, como que você pode fazer uma coisa dessa? Eu me lembro muito bem dela. Ela virou para mim e apontou o meu erro. Ela estava comigo, do meu lado, me apoiando nas cagadas que eu fazia, mas ela apontou para mim o meu erro e falou: você vai perder a pessoa que você ama por causa desse erro. E eu quase perdi o amor da minha vida por causa de um erro que ela me apontou. Depois eu fui falar com ela e ela falou: eu te avisei. Isso é amiga. Amiga que quer o seu bem. Amiga que está vendo a sua vida e fala, você está errando nisso, conserta. Isso é amiga. Agora, amigo que vira para você e vê sua cagada, vê tudo que você está fazendo de errado e vira para você e simplesmente fala assim, nossa amiga, você é louca. Só e não te aponta a sua loucura, não te aconselha, não é amiga. Não é amiga. É a sua apoiadora. E a gente tem que saber separar os amigos dos apoiadores. Nos momentos mais difíceis da vida, a gente não precisa de apoiadores, a gente precisa de verdadeiros amigos. Tchau, tchau.